Boa tarde, pessoal. Hoje é 24/2/2022, 5 horas e 10 minutos. Estamos aqui para viver um momento ritualístico, que é o último capítulo do texto Junk do Povo Preciado. Gostaria de agradecer a todos, todas e todes, e viver essa jornada de perseverança. Aprendizado é perseverança, inspiração e perseverança. E hoje a gente tem a facilitação da Daniela, que até mandou um recado no WhatsApp que está para entrar. Mas a gente vai começando, né? Depois que ela entrando, a gente passa o bastão, né? E agradecer ao Henrique que fez a gravação semana passada em outro aplicativo, mas questões técnicas não deu para gravar, portanto temos um capítulo sem gravação, entre dezenas de capítulos gravados, tá? Então, falhas técnicas acontecem. É humanas, não. Questão é do aplicativo. Tá? Então hoje a gente vai trabalhar o capítulo do bioterrorismo de gênero, começa na página 397 e vai até a página 415, tá? Que eu achei um capítulo muito estratégico, né? Eu acho que tem um viés embasado em Foucault, tá? Então, vamos abordar esse capítulo. Alguém gostaria de facilitar? Eu fiz a... Oi, Magnus, tudo bem? Vitória, que chegaram agora. Alguém gostaria de facilitar? Para eu não monopolizar com a minha ansiedade? Né? Se não, facilita enquanto a Daniela não entra. A Daniela falou que está entrando. Estou aqui olhando no smartphone para ver se tem alguma novidade. Falou que ela mandou o recado faz 7 minutos que estava entrando, né? Às vezes está com algum problema técnico, né? Alguém quer facilitar? Ou se não, eu topo um capítulo que eu li, fiz fechamento, enfim. Alguém quer facilitar? Senão eu puxo. Enquanto a Daniela não entra. Bom, então eu vou puxar, tá, gente? Eu acho que aqui o título desse trecho é Bioterrorismo de Gênero, modelo técnico Cordeiro, né? Já provocando sobre a questão das submissões do Cordeiro, né? No sentido de um certo poder pastoral que tem através da farmacopornografia, né? E eu achei muito interessante esse trecho. Acho que como a gente tem constatado, os últimos capítulos são bem assim reflexivos, são cheios de comentários, são capítulos mais soltos, menos conceituais. E esse ela evoca, a Agnes no caso aqui, evoca uma estratégia, né, de reversão da ordem das coisas. O lobo do lobo do lobo, né? Diante do dispositivo pastoral do cordeiro, vem alguém que é o lobo do lobo do lobo, o lobe do lobe do lobe. Né? Então, acho que isso é fantástico, né? É fantástico a estratégia da Agnes e a narrativa do Preciado, né? Que vai, de alguma forma, mostrar como nessa questão da identidade são jogos de verdade, são apropriações, né? São deslocamentos de forças e por isso a gente tem que ficar muito esperto com esses deslocamentos. E com isso entrou a Daniela, querida. Eu estava fazendo um preâmbulo de aquecimento sem trouxa. Entrou na hora exata. Desculpa o atraso, professor. Com vocês, a facilitação magistral da Daniela. Eu ia começar a falar alguma coisa, você entrou. Boa tarde, gente. Só queria que vocês me dessem um retorno se vocês estão me ouvindo bem e se vocês estão me vendo bem. Sim, estamos sim. Oi, gente. Boa tarde. Agora, melhorou até mais agora. Que bom. Bom, desculpem o atraso primeiro, né? E queria agradecer pela oportunidade de facilitar esse último capítulo. Eu não lembro quem foi a colega que teve imprevisto, que precisou ceder a data, porque eu ia facilitar um capítulo, acho que do final do ano passado, né? E aí, por compromisso de trabalho, eu não pude abrir mão.
E aí, esse ano eu consegui retomar com o grupo, o início do estudo eu não pude participar. E quando eu retomei, eu comecei a ler o livro. Eu não estava lendo. Quando a gente começou esse ano ali, no dia 20 de janeiro, eu comecei a ler o livro. E eu terminei hoje junto com vocês, assim, porque é incrível, é impactante, dá vontade de ler mais e mais e mais, assim. Então, era domingo, eu estava terminando a parte do capítulo 12, que foi facilitada semana passada pelo Magnus. Acho que é Magnus, né? O colega. E professor. Sim. Sim. E aí eu iniciei daí na segunda-feira a leitura dessa parte que eu ia facilitar. Então, assim, em um mês, menos de um mês, eu li o livro todo, de tão impactada que eu fiquei e de tão maravilhoso que é, de tão maravilhosa que é a escrita, assim. Então, acho que eu queria começar dizendo isso, que eu fico bem contente em facilitar esse último encontro, porque eu fiquei encantada, porque é uma escrita gostosa, um pouco psicodélica, mas muito boa, assim, né? Tem essa coisa... E tira a gente do lugar, tira a gente do chão, tira tudo aquilo que a gente achou que tinha como base, né? Tudo aquilo que a gente acha que é desse jeito, não, nada é desse jeito, nada é do jeito que a gente achou que era. E eu começo assim, gente, porque assim, ele abre essa parte do capítulo, né? A gente está aqui no capítulo 12, na parte final do capítulo 12, e ele abre essa parte do capítulo falando de bioterrorismo de gênero, né? E ele inicia contando a história da Agnes. E acho que essa história ela é emblemática, assim. Eu fiquei assim impactada, encantada, né? Então, assim, Agnes é uma moça de 19 anos que procura um instituto uma instituição, né, de psiquiatria e passa por uma avaliação com um psiquiatra, um sociólogo e um psicólogo, né? Uma avaliação multiprofissional, digamos assim, para e ela se coloca como uma pessoa intersexual, né? E eles fazem uma série de entrevistas, eles têm 30 horas de conversa, se não me engano. E no fim eles concluem, né, que Agnes era uma mulher com órgãos genitais masculinos, né? Ou seja, o que eles chamam ali, né, de um hermafrodita. E aí ele até descreve no texto, né, como eles descreviam a Agnes, né, como uma mulher que se apresenta, né, que tinha a voz suave, que não tinha pelos no corpo, que tinha uma aparência totalmente feminina, não tinha as extravagâncias, né, que poderiam denotar aí uma homossexualidade, enfim, né, nos conceitos aí do início do século passado, né? Vamos pensar o início. Eu não lembro a data. Eu esqueci de copiar aqui para o meu arquivo a data que 1958. Isso, início da segunda metade do século, então. Obrigada, professor. Eu fiz alguns recortes aqui num arquivo próprio, mas esqueci de copiar a data. Mas, enfim, de qualquer forma, então, assim, eles descrevem nesses termos, né? Que ela não apresenta as extravagâncias, né? Ela se veste como uma mulher, digamos assim, uma mulher cisgênero heterossexual, porém tem um pênis e os testículos, né? Tem os órgãos genitais masculinos. Então eles concluem que ela é uma mulher hermafrodita e fazem a cirurgia, né? Para, né, digamos assim, amputar ali os órgãos masculinos. Redesignação. De redesignação e construção de uma vagina, ali fazem todo um procedimento, ele descreve ali, né, mais ou menos o que foi realizado, mas basicamente a é que eu tenho problema com essa palavra, redesignação de sexo para que ela possa, só que, né, isso tudo, eles entendendo ela como hermafrodita, né, como uma intersexual, né, em nenhum momento como uma mulher transexual, porque isso, inclusive, seria patológico, né, seria, né, como assim ela
escolhesse ser uma mulher, né? Não, ela teve a infelicidade de nascer com com esses órgãos genitais no corpo de uma mulher. Ok. E aí, no meio, quando ele conta a história da Agnes, e aí ele até faz algumas relações com a história de Herculane Barbin, eu não sei se é exatamente assim que pronuncia, que até dei uma pesquisada, foi a primeira hermafrodita reconhecida da era moderna, enfim, no final do século XIX. E aí, ali no livro, Preciado conta que essa pessoa, essa Herculane, se matou, né, cometeu suicídio pela imposição de que teria que escolher entre um dos sexos, né, que chamava, né, que se designava na época, né, teria que escolher entre ser homem ou ser mulher, né, e ela não deu conta de fazer essa escolha, né, e aí ele até faz uma citação, fala uma frase que eu acho muito interessante, né? Que ele fala assim: Herculane não era um homem, não é um homem preso no corpo de uma mulher, tampouco uma mulher presa no corpo de um homem, e sim muito mais um corpo preso entre discursos discordantes de sexualidade, né? E acho que aí eu pauso assim, porque para mim isso traz uma reflexão gigantesca, né? De quem diz, né? Quem é que poder, quem é que tem o poder de dizer se alguém, né, deve ser mulher ou homem ou o que quer que seja, né? Né, essa coisa de a gente realmente achar que a gente pode, pela anatomia, né? Olhar a anatomia de um corpo e designar códigos sociais para ele, assim, né? E, enfim, fiquei muito reflexiva, lembrei de um outro encontro que a gente teve aqui no grupo, que a gente falou bastante sobre essa questão da intersexualidade, que é um conhecimento que eu não tenho de maneira aprofundada, mas foi uma discussão que a gente já fez aqui, e que até o professor explicou, o outro, acho que até foi o professor Magnus, eu não lembro, alguém que tinha um conhecimento maior explicou até como é que era definido, né? Quando a criança nascia lá com os órgãos genitais, né? Com os dois, né? Como é que se definia, né? Se era um menino ou uma menina, né? Se deveria ser, enfim, designado um sexo ou outro e tal. E achei muito interessante pensar, né, nessa situação de uma pessoa, né, que ali a gente estava discutindo, pensando, né, nessa questão por ocasião do nascimento, né, mas pensar em uma pessoa adulta, né, e essa pressão de ela ter que se dizer pertencente, né, dessa maneira binária, assim, né, ou você é isso ou você é aquilo, escolhe um dos dois, não dá para ser os dois e não dá para querer ser nenhum, né, quão normativo isso é e quão adoecedor isso é, assim, fiquei muito reflexiva, né, quando chegou nessa parte da história, do capítulo aqui. E aí, ele fala um pouco dessa história da Herculane, e ele volta para Agnes, né, porque ele fala assim, né, bom, ok, né, a medicina poderia entender que o caso Agnes foi simplesmente um caso bem sucedido, né, de resolução de uma questão ali de intersexualidade, né? Era uma mulher com genitais masculinos, foram retirados os genitais masculinos, implantado um genital feminino, resolvido o problema, né? Porém, 7 anos depois dessa cirurgia, existe uma narrativa da Agnes, pelo menos Preciado narra isso, né? Contando que, na verdade, ela manipulou o procedimento, né? Que na verdade ela era um menino que perceber que a mãe tomava um medicamento, digamos um suplemento hormonal por conta de um procedimento que teve que fazer,
E a irmã começou a tomar pílulas na adolescência, né? E ele começa a roubar essas pílulas e tomar. E aí vai descaracterizando, né, as características masculinas, não vai não desenvolvendo, digamos assim, vai aumentando os estrogênios e vai produzindo um corpo feminino. Então, Agnes, na verdade, produziu aquele corpo feminino, aquele, né, estereótipo feminino, para poder passar por esse procedimento posteriormente, não ter que se dizer uma pessoa transexual e conseguir a redesignação de sexo. Pelo menos ela narra isso, né? É o que o Preciado nos traz. Quando eu li isso, eu fiquei tipo, bah, cara, sabe? Parece um roteiro da Netflix, né? Tipo, não dá para crer, assim, aquele final que você não espera. Mas que, ao mesmo tempo que é muito impactante, gera 1 milhão de reflexões, né? E aí o Preciado vai fazendo essas reflexões ao longo do capítulo, né? A Agnes é a protagonista desse final do capítulo 12, né? E, né, como ela conseguiu, digamos assim, driblar, né? Toda essa questão normativa, toda a ciência, né, todo o processo avaliativo ali, né, da medicina, né, todo esse processo que se diz fiel, seguro e adequado, né, para julgar se alguém, né, está de acordo com o seu gênero ou não, e como ela prova que é possível desconstruir isso, passar por cima disso, que isso não é nada, que conhecendo as técnicas corretas, os processos, né, que conhecendo essas questões né, que ele vai descrevendo ao longo do livro, né, essa questão farmacopornográfica, conhecendo os dispositivos, né, enfim, conhecendo as técnicas, é possível construir o corpo que você quer ter. Isso é doido, assim, né? E aí ele coloca, né, que numa perspectiva butleriana, o caso de Agnes pode ser entendido como um exemplo de ressignificação e de reapropriação performativa. Ela ressignifica, ela se apropria disso, né? Do que é uma performance feminina, de gênero feminino, e usa isso, né, para, digamos assim, conseguir ser mulher, né? Conseguir a cirurgia de resignação. Então, é impactante esse final, assim, né, da história, esse final de capítulo, nessa parte, e me fez pensar muitas coisas. E aí ele vai colocando isso, né, da questão do que é uma mulher, né, real, o que é uma imitação, né? Mais para o final do capítulo ele até fala que, né, com 6 meses ali de testosterona, qualquer mulher, por mais feminina que pareça, pode se passar por um homem, né? Pode adquirir esse poder, né? Esse status, né, social, digamos assim. Pode mudar totalmente de condição, de lugar, não só de corpo, mas inclusive de status na sociedade, com as técnicas certas, com uma simples ingestão de hormônios, na verdade, né? E acho que o interessante dessa discussão toda é o quanto desconstrói aquilo que a gente tem como norma, é o quanto desconstrói, né, aquilo que a gente acha que isso é ser mulher, isso é feminino, isso é ser homem, isso é masculino, né? Porque, por último, né,
quando a gente vai para toda essa discussão social, o que sobra, né, como argumento das pessoas não, mas existe um corpo, né? Seu corpo é geneticamente dessa forma, né? Mas até mesmo o corpo ele é modificável, né? Até mesmo o corpo não é imutável, até mesmo o corpo não é definitivo, não precisa se submeter à norma, é desafiador. E aí ele coloca, né? Agnes desafia a lógica da imitação, segundo a qual uma mulher transexual é um homem cis imitando a feminilidade, né? Que é um argumento, assim, né? É um homem tentando se passar por mulher, né? Ela desafia essa lógica. E daí ele continua, né? Ela parece ter lançado por terra a relação entre drag queen e feminilidade, entre cópia e original, entre natural e artificial, entre seriedade e reverência, entre conteúdo e forma, entre descrição e extravagância, estrutura e decoração. Então, é isso, basicamente, né? O que é um corpo feminino original e o que é uma cópia de um corpo feminino? Quem avaliou a Agnes com certeza não saberia dizer. E aí ele vai indo mais para frente, ele vai fazendo algumas discussões, né, sobre essa questão. Eu entendo, né, que ele fala dessa coisa de podermos ter corpos livres, assim como temos softwares livres, né? E que a gente possa, digamos, desenvolver esses corpos, assim, né? E aí ele até faz um esqueminha, assim, né? Ele fala dessa questão, quando ele começa a falar da Agnes, né? Ele coloca, ele traz como um modelo de um cordeiro, né? Agnus, assim, que, então, como ela, o cordeiro devorou todos os lobos, assim, né? E aí ele, como se fôssemos todos cordeiros, né? Ele reapropria essa questão para falar de como poderíamos ter corpos livres também, né? Que nós pudéssemos modificar de certa forma, né? Tô falando com as minhas palavras, algo que ele escreveu de uma forma muito mais complexa, poética e bonita. E aí ele faz um esqueminha assim que ele fala, né? Que seria o axioma do cordeiro, né? Seria o princípio auto-cobaia, né? Pudéssemos ser auto-cobaias. O objetivo do cordeiro seria lutar contra a privatização do corpo e a redução da potência ai, meu Deus, tô ruim para ler hoje. A força de trabalho a uma marca, né? Essa redução do corpo a uma marca registrada, a um copyright, a um biocódigo fechado, né? Ou seja, ele fala do corpo livre como um código aberto, né? Como um software livre, por exemplo, de código aberto que pode ser modificado. E daí ele fala o modo de funcionamento do cordeiro, como seria, né? A pirataria de hormônios, textos, técnicas corporais, práticas, códigos, prazeres, fluxos, substâncias químicas e cartografias. A transformação do corpo da multidão em arquivo político aberto. Então, assim, é uma proposta provocativa, né? Muito provocativa, quase impensável, né? No mundo que a gente vive atualmente, mas, assim, nos faz pensar. A gente pode até né, ser mais caretas que às vezes somos, a gente pode até pensar que é absurdo, mas no mínimo nos faz pensar. E aí ele vai falando, né, sobre essa questão política dos corpos mesmo, né, dessa apropriação da indústria farmacopornográfica, essa coisa toda que ele já discute ao longo do livro. E aí ele fecha com uma coisa que eu também achei bem interessante, né? Ele fala assim, que a guerra por vir não é uma guerra entre estados,
Israel versus Palestina ou Estados Unidos versus países produtores de petróleo. Mas, muito provavelmente, uma guerra das multinacionais farmacopornográficas contra uma multidão de corpos vulneráveis, uma guerra das multinacionais farmacêuticas que detêm os princípios ativos contra os coletores de plantas tradicionais e seus saberes específicos, uma guerra de complexos carcerários industriais contra as populações racializadas e pauperizadas, uma guerra de estados mafiosos contra os usuários ilegais de drogas, uma guerra de blocos multinacionais que coordenam a gestão das instituições legais e médicas, dos mercados de consumo liberal contra corpos privados de nacionalidade, uma guerra dos sistemas de controle que constroem sujeitos sexuais dóceis para a exploração total e sem limite de sua potência gaudende, enfim, né? Então ele vai falando disso, de que as guerras futuras não serão guerras de Estado, mas serão guerras de poder mesmo, né? De controle dos corpos contra aqueles que tentem desafiar esse controle, contra aqueles que saiam da norma, contra, né, aqueles que desafiem esse poder industrial, farmacológico, capitalista, né, também. Aí eu estou adicionando algumas palavras. E aí ele traz também algumas coisas mais fechando ali, né? Que eu acho interessante, por exemplo, quando ele fala da heroína e da aspirina, né? O que me fez pensar, né? O que separa a droga do medicamento, né? E aí ele fala, né, que a heroína e a aspirina foram patenteadas pelo mesmo laboratório no mesmo ano, né? Que parecem, né, nossa, a heroína, né, algo super ilegal e perverso, né, que se a gente pensa, se a gente pergunta senso comum, né, perguntar para qualquer pessoa, vai dizer que foi criado num submundo, né, numa periferia, no sei lá, né, por, sei lá, por algum traficante, pela máfia ou por qualquer coisa, mas jamais que foi desenvolvido num laboratório de medicamento, né, medicamento legalmente reconhecido e benéfico para a saúde, enfim, né? E aí ele vai fazendo, ele conta um pouco dessa questão da história da heroína, e aí ele até provoca um pouco, né? Essa questão de regulamentação e legalização das drogas, né? Porque quando ele fala dessa questão de gênero, né, e dos hormônios sexuais, enfim, ele vai passando por vários outros campos, né, dessa indústria, né, e um dos que ele percorre volta e meia é a questão das drogas ilícitas, né, e tanto quando ele traz antes, ali naquela parte que foi apresentada pelo Magnus na semana passada, né, o Freud com o uso da cocaína e tal, né, então ele nos faz pensar muito sobre o lugar dessa questão, o controle, né, o que delimita o legal do proibido, né, e como se o medicamento não tivesse nenhum efeito colateral e a droga não tivesse nenhum benefício, né, e aí ele até traz ali que alguns estudos que falam do efeito terapêutico da heroína, por exemplo, né, mas eu acredito que a gente está muito longe disso, a gente mal consegue avançar na questão da maconha, que tem efeitos mais do que comprovados, então imagina outras drogas, né? E aí, no
autobiográficas e pessoais, mas que eu acho muito poéticas e muito bonitas, assim, né? Da intenção dele em escrever o livro e discutir essas questões, porque enquanto a gente está lendo, por muitas vezes a gente se pega pensando, meu Deus, essa pessoa é maluca, né? Essa criatura, meu Deus, tá, né? Quer virar o mundo de cabeça para baixo, né? Ou, meu Deus, será que faz sentido, né? Tá delirando, né? Qual é a droga que tá usando para escrever isso aqui, né? Enfim, a gente fica questionando até a sanidade, né? De volta e meia, assim. Quando eu falo a gente, não tô implicando vocês, não. Tô falando de mim. Eu fiquei pensando muitas vezes, gente, de onde que veio isso aqui, né? Que coisa doida. E aí, no final, ela escreve, né? Este livro, herdeiro das políticas de autoexperimentação de Agnes, é um protocolo de autotestes com testosterona. Com testosterona em gel, né? Que é o que ele usa. Exercícios de envenenamento controlado em meu próprio corpo. Infecto-me com um significante químico culturalmente marcado como masculino. Vacinar-se de testosterona pode ser uma técnica de resistência para os corpos com os quais fomos designados como mulheres, como mulheres cis. Adquirir certa imunidade política de gênero, tomar um porre de masculinidade, saber que é possível vir a ser do gênero dominante. Muito interessante essa relação que ele faz muitas vezes no livro, né? Com tomar testosterona, né, com essa modificação do corpo em algo reconhecidamente masculino, também aproximar do gênero dominante, também imputar poder, né, muito, não só a questão do reconhecimento, né, e da autossatisfação, mas de poder adentrar esse universo de pertencer a um gênero dominante. E aí depois tem uma outra citação que eu gosto muito, que achei muito, muito interessante, né, também aqui, que diz, né, meu gênero não pertence nem à minha família, nem ao Estado, nem na indústria farmacêutica. Meu gênero não pertence nem sequer ao feminismo, nem à comunidade lésbica, tampouco à teoria queer. É preciso arrancar o gênero dos macrodiscursos e diluí-lo em uma boa dose de psicodelia hedonista micropolítica. Olha, não sei se... Para mim, ele conseguiu isso nesse livro. Né? Tirou o gênero de tudo que eu conhecia, né? De tudo que eu já tinha lido e estudado, e me colocou realmente nesse estado de psicodelia. E chegou ao extremo, né, Daniela, aí nesse ponto, assim, achei... Tem umas sínteses que ele faz que me causa também a mesma estranheza que a sua, né? Deve estar com muita criação, né, para poder fazer tantas sínteses desse jeito. Também causou. Sim, são frases que não são trechos que não são muito longos, mas eles têm uma potência na escrita, assim, a palavra que vem à minha cabeça é uma agressividade, mas não uma agressividade negativa, assim, mas uma agressividade no sentido assim que chega para a gente de uma forma assim, como um golpe, como um soco no estômago, assim, sabe? Não é uma escrita suave, não é uma escrita... É poético, é bonito, mas não é suave. É potente. E aí, a outra coisa muito legal, assim, né? Outra síntese muito legal que ele escreve, assim, né? Contrariamente à teoria do estádio do espelho lacaniano, segundo a qual a subjetividade da criança se forma quando essa se reconhece pela primeira vez na imagem especular, na sua imagem especular, afirmo que a subjetividade política emerge exatamente
quando o sujeito não se reconhece em sua representação. Isso aqui, para mim, faz muito sentido, né? Que é quando a gente não se sente representado, é quando a gente não se reconhece nessa representação política, que emerge uma subjetividade política, que emerge aquilo que a gente busca politicamente. Então, assim, essa política, e assim, fala de política num sentido amplo mesmo, né? Não só política nesse sentido restrito de Estado, né? Mas em todos os contextos, né, políticos, é quando a gente não sente ter uma representação que emerge, que a gente se reconhece politicamente, que a gente começa a pensar no que a gente busca politicamente, qual é a nossa política, porque essa política não nos contempla, a gente não se identifica, não se reconhece. Isso aqui eu achei muito legal, assim, né? Que não é no reconhecimento que se dá essa subjetividade política, mas é no estranhamento, é no não reconhecimento, é na não identificação, é no não ser representado. E aí, para eu finalizar a minha fala, e que eu sei que foi um pouco breve, mas é porque o livro do Preciado é muito descritivo, né? Então ele conta as coisas de uma forma muito detalhada, é quase uma narrativa de ficção, apesar de não ser. Então, assim, né, aquela descrição da Agnes, por exemplo, tomou várias páginas, né? Então, se a gente for ver conceitualmente, não são tantas coisas para abordar, né? Apesar de terem sido aí, eu acho que umas 19 páginas. Mas ele fecha com algo que também me impactou, né? Que é dizendo assim: preciso agora apenas convencer vocês, todos vocês, de que vocês são como eu, e não o contrário. Não vou dizer a vocês que sou igual a vocês, sou igual, ou que vou pedir que me permitam participar de suas leis, ou que me reconheçam como parte de sua normalidade social. Mas aspiro, sim, a convencê-los de que, na realidade, vocês são como eu. Tentados pela mesma deriva química. Vocês a levam dentro. Vocês se acreditam mulheres cis, mas tomam a pílula. Vocês se acreditam homens cis, mas tomam Viagra. São normais, mas tomam Prozac ou... não consigo ler aqui. Na expectativa que os seus problemas... Na expectativa de que alguns livrem dos seus problemas de decréscimo de vitalidade. Vocês usam cocaína, álcool, ritalina e codeína. Você também, vocês são o monstro que a testosterona desperta em mim. Não teria um comentário para esse final, assim. Obrigada, gente. Obrigado, Daniela, sempre com a ênfase, com afeto, tocante. Vamos bater palmas. Parabéns, Daniela. Valeu, gente. A Daniela sempre nos toca o coração pela sua consistência e afeto, né? Em nome do coletivo, agradeço a facilitação da Daniela. Vamos abrir para o debate, porque são os momentos derradeiros do texto Junk. Semana que vem, relembrando, a gente vai ter o Sou o Monstro que Vos Fala com o Guilherme, que é uma palestra, está disponibilizado no YouTube, né? Se alguém puder localizar, gente, e socializar aqui no chat, que é bom assistir e ler. Assim, é o combo, né? Você assiste o vídeo, lê o texto e debate na próxima quinta-feira, né? Enfim, para fechar com chave de ouro a jornada do encontro de sexualidade a partir de um texto, uma palestra, né, do Paul Preciado, num congresso de psicanálise sobre o feminino e a psicanálise. Ele foi convidado para a palestra do feminino e a psicanálise e destroça a psicanálise e o evento propriamente dito, né? Então é fantástico a demolição. E a plateia parece, no início, assustada, né?
A plateia fica meio dividida, dizem que tem quem xinga, tem quem aplaude, tem quem vai embora. Exato. Né? Esse incômodo é que é o mais interessante. Sim. Por isso que eu digo que a experiência trans, né, é um dos limites do pensamento da contemporaneidade, né? Como a própria Daniela pontuou, a questão de se pensar diferente. Como uma experiência encarnada nos leva a nos pensarmos diferentes, né? Tiago levantou a mão. Levantei. Primeiro, para agradecer a Daniela, parabéns pela facilitação, fechou com chave de ouro, tinha que ser assim para encerrar esse grandioso momento. Mas para ressaltar de que tem algumas incongruências em relação ao que ele diz em relação ao estado de espelho, porque eu sou de uma linha que pensa que a psicanálise precisa compreender o fenômeno. Assim como tem alguns que ouvem o pouco preciado e se levantam e vão embora, tem aqueles que tem aquela empáfia, que tenta digerir isso, repensar, que aí começa a pensar uma nova dinâmica para discutir sobre o que está posto e o que está vindo. Somente nessa sociedade de obesidade institucional, né, onde o superaquecimento neuronal está tão presente, e a produção, o ser produtivo e a performance é o que dita as regras desse jogo, e aí o componente químico é o propulsor para tornar esse motor, né, biológico. Então, dentro dessa dinâmica, tem algumas linhas que começam a pensar, peraí, mas a gente não pode pensar sobre a dupla castração? A gente não pode pensar isso de uma forma diferente? Porque o fenômeno está aí, como é que a gente dá conta disso? Então, essa dinâmica é extremamente relevante para pensar de que o fenômeno está aí. A gente precisa pensar esse fenômeno e tem diversas óticas para entendê-lo, ou tentar entendê-lo. E não necessariamente para tornar apenas uma incongruência também. Fantástico, Guilherme. Isso abre uma dobra, né? Abre um espaço de problematização, né? Tiago, falei Guilherme? Perdão. Eu vi escrito Tiago, pensei no Guilherme. Eu vi escrito Guilherme, pensei no Tiago. Ah, não, Perdão. É a sociedade falando. Eu penso que... Oi? Mas a minha fala foi para o Tiago, você abre um campo de problematização, né, Tiago? Quando você faz essa relação. Então vamos discutir sobre, né? Como é que é essa complexidade histórica da psicanálise, que ela parte do fenômeno, ela parte do vivido, cria uma dobra hermenêutica, que é uma narrativa. Eu acho que um dos temas de fundo hoje é que nós somos constituídos de narrativas criando jogos de verdade, né? O que é a natureza, né? Natureza originária. Concordo. Daniela até resvalou na questão da natureza originária. Que seria a natureza originária se não uma narrativa, né? Eu quase vi Spinoza nela. Sim. O Guilherme levantou a mão. Falando em natureza, eu como fenômeno hermenêutico, a única coisa que eu posso dizer é que a natureza do homem é nada. É nada? É nada, a gente faz em ato. Você faz em ato. Eu queria comentar, então, né, interessante, né? Primeiro agradecer a Daniela, né, por essa maravilhosa, né? Ao Fernando, por ter essa sociedade e achar que eu já estava falando antes. Como é que é? Você, por ter sociedade e achar que eu já estava falando antes, né? Não entendi. Você me confundiu com o Thiago, cara. Não entendi. Você me confundiu com o Thiago. Não, porque confundi. Você achou que eu já estava falando. Estava escrito Guilherme, mas enfim. Ele nos viu como testosterona. É que tu sempre é o primeiro a falar, assim, é que tu sempre tá na ansiedade, entendeu?
Eu não estou na É como assim? Tipo, proativo. nossa, hoje alguém falou antes do Guilherme, gente, olha só. Eu sou proativo. Não tem ansiedade aqui, não. Enfim, o que eu acho mais interessante dele, né, na parte final, né, é o Preciado afirmando, né? Eu não quero ser como vocês, mas vocês são como eu, né? Usuário de drogas, usuário de remédios, né? Mas eu acho que assim, né? Tirando toda a discussão que o Preciado traz, né? E tentando simplificar essa discussão, né, simplificar entre aspas, né? É a posição que o Preciado fala, né? Que você também é outro, no sentido bem tocatiano, né? Você também é o outro, né? Você também é a identidade oposta à minha, com a qual eu me contraponho. Mas porque você quer ser como eu, né? Quer dizer, né, você também quer expressar a sua singularidade, o seu modo próprio de ser, né? E você utiliza dos artifícios que são encontrados hoje pela indústria psicofarmacológica, né? Atender esses resultados, né? A Daniela trouxe, né, muito divide a drogas ilícitas das drogas lícitas, né? Eu até lembro um pouco do sangue esses dias, né? E do sangue você faz uma entrevista inicial, né? Aí a mulher, a entrevistadora perguntou: você usa droga? Eu falei: eu uso drogas lícitas, mas eu uso drogas. Do que são remédios do que não drogas lícitas, né? E assim, o que define uma droga lícita de uma droga ilícita? Ora, meramente a aceitação dela no mercado. Hoje, nos Estados Unidos, nós temos todo um movimento para a legalização da maconha, pelo fato de que a venda de cigarro decaiu. Uma vez que o cigarro decaiu, se abriu um comércio para maconha. Então, alguns estados americanos estão correndo para legalizar a maconha, para poder vender e sustentar a indústria imobiliária. E do que é toda essa ligação com a indústria farmacêutica? A droga é ilícita ou ela é ilícita dependendo do contexto no qual ela surge no qual ela é utilizada. Assim, né, eu penso que o Brasil ainda é o campeão no uso de ansiolíticos. Gente, os psiquiatras no Brasil prescrevem ansiolíticos como se fosse assim, bala. Vai, qualquer coisa é um ansiolítico. Sabe? É literalmente uma epidemia dessa medicação. Eu sei, ela é uma droga lícita. Imagina se não fosse uma droga, fosse uma droga ilícita, né? Nós teríamos um tráfico aqui, né, de uma proporção enorme. Só consigo pensar, né? Ora, eu acho que é necessário rever, então, as relações com farmacêuticos em geral. O que se considera benéfico no uso de uma droga? Qual é a ação de uma droga que não é benéfica? E todas as drogas têm o seu efeitos colaterais. Será que o efeito desejado da droga, contraposto com um efeito colateral, vale a pena essa utilização? Uma pegada muito grande aqui. Eu só queria comentar dessa frase que o Guilherme falou, que eu li no final, né, da coisa de que ele fala, né, que eu não sou como vocês, eu não quero ser como vocês são como eu. Eu acho muito interessante, até se a gente for pensar nesse discurso de que sei lá, né, de que as pessoas querem ser incluídas, de que as pessoas querem fazer parte, de que as pessoas querem pertencer, de que, né, enfim, então ele escreve tudo isso porque ele quer ser aceito, porque ele quer ser compreendido, porque ele quer ser pertencente, né, ao nosso modo de, né,
enfim, sei lá, de subjetivação. Mas, na verdade, não. Né? Na verdade, é uma recusa. Né? Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero fazer parte dessa, dessa falsidade, né? Dessa mentira, né? Que é vendida. Né? Eu quero que vocês reconheçam o quanto vocês também são outros, o quanto vocês estão muito mais próximos de mim, né? O quanto eu posso causar estranhamento, mas eu não sou um estranho. Vocês todos são tão estranhos quanto eu, em algum nível. Então, ou em vários níveis. Então, é muito interessante pensar essa provocação que ele faz no final, né? Não estou escrevendo tudo isso para que vocês me reconheçam, me incluam, nem nada disso. Estou escrevendo tudo isso para que vocês se reconheçam também do lado de fora, para que vocês percebam o quanto vocês também não, né, não são tão, não estão tão livres de parecer como eu. Né? E acho isso fantástico. Então, Thiago, Fernando, alguém tem que decidir quem vai falar primeiro, porque o Thiago está esperando o Fernando deixar ele falar. O Thiago levantou a mão primeiro. Então, olha, Daniel, eu acho que você exemplificou até melhor do que eu, porque eu ia fazer um comparativo com o livro do Camus, quando um estranho chega, mas tem uma frase do Jung que acho que abarca um pouco o que eu queria trazer. E quando ele fala que vocês se parecem comigo, ele está falando da efemeridade do indivíduo que morre, que tem lesão, que é leproso no Antigo Testamento. Que em um determinado momento ele é uma fera, que ele não é belo. Ele fala exatamente dessa putrificação do corpo. E aí o Jung tem uma frase que o indivíduo que tenta fugir desse lado efêmero, ele fala que o indivíduo ele se transfigura de um ser iluminado. E quando o Paul traz ele escarifica isso na nossa presença, na nossa cara, ele está dizendo exatamente isso. A gente se transfigura. E quando a gente tem essa destransfiguração, a gente entra em contato com o que é real, com o que é efêmero, com o que morre, com o que adoece, com o que apodrece. E aí a gente tenta correr disso. Queria só compor, gente. Primeiro agradecer. Como no encontro a gente vai elaborando as ideias, né? Uma coisa é eu ler sozinho o livro como eu li, e outra coisa é compartilhar com vocês, né? Eu acho que tem alguns aspectos interessantes para a gente ressaltar. Aí entram as associações bibliográficas, né? Existe uma psicanálise bibliográfica que a gente vai associando às leituras, né? Tem um livro do Deleuze sobre Foucault, né? Que é mais o que o Deleuze gostaria que o Foucault fosse, né? Tem um livro que chama Foucault, pelo Deleuze, que são artigos que o Deleuze escreveu sobre o Foucault, né? Repito, é mais do que o Deleuze gostaria que o Foucault fosse. Mas tem um aspecto fenomênico interessante nessas escritas, né? Que eu acho que gravou para mim quando eu li, né? Que entre o que eu percebo, entre o que eu vejo e o que falam do que eu vejo, tem uma quebra, né? Tem uma quebra que é o poder, né? E entre o que a gente percebe da gente mesmo e o que a gente fala, o que os outros falam do que a gente percebe, está enviesado pelo poder. Rompendo com qualquer ingenuidade fenomênica, seja do ponto de vista da psicologia existencial humanista, seja do ponto de vista de compreender o fenômeno como ele se mostra, né? Tem sempre uma quebra do discurso, né? E aí o Preciado ele leva essa ruptura às últimas consequências. O que eu percebo é o monstro é o monstro que são vocês que a testosterona desperta em mim. Isso é pura relação de poder. A testosterona não caiu do céu. É tecnologia. É produção de subjetividade pelo poder, né?
E, de repente, chegam seres que se apropriam disso no sentido de fazer uma autointoxicação voluntária, uma performance, um espetáculo, uma ascese, uma vida criativa, seja o que for. Né? Então, eu acho que isso fica muito evidenciado, né, no final dessa leitura. Né? E também como, de repente, nesses últimos capítulos, aquilo tudo que era negação, né, que era o monstro, acho que o tema monstro que está presente no Cursos Anormais do Foucault, que de alguma forma fica a questão da monstruosidade como um ponto assim, ou de submissão, ou de reversão, né? De repente se reverte o monstro. No dicionário, o monstro tanto é o abominável como é o colossal, né? No dicionário, você fala, olha, você é um monstro, você pode dizer, tanto que é o abominável como que é o colossal, né? É o monstro é o extraordinário, né? Sempre extraordinário. Né? Então, acho que essa leitura me estimulou a inclusive, pegar um fio da meada, tá, Magnus? Não sei se o Magnus está aí. E já faz uns 2 anos que a gente está ensaiando escrever um artigo sobre intersexualidade. Foi fazer esse grupo, inclusive com você, Magnus, que me desperta essa tensão entre positividade e negatividade na intersexualidade, tá? Que depois a gente senta uma hora e faz o roteiro de fato agora. E o Paul Preciado mostrou como, a partir do exemplo da Agnes, mostrou como a intersexualidade é um dispositivo afirmativo, né? Não é só uma curvatura a um saber médico ou saber especies, né? Do qual eu, como psicólogo, eu sou parte ativa na reinvenção, na repetição desse dispositivo, né? Então tem um momento onde tem uma genealogia da monstruosidade, no qual tem a monstruosidade, tem a submissão da monstruosidade, que só se libera num discurso moderado pela ciência, com o pudor e com o conceitualismo da ciência, né? Mas já tem na contemporaneidade a intersexualidade como monstro no sentido colossal. Né? Então, acho que isso já sinaliza um certo roteiro que a gente pode amadurecer depois. Né? O que o Preciado finaliza na escrita dela somos monstros. Né? E semana que vem a gente vai falar, eu sou o monstro que vos fala, mas no sentido do colosso, da afirmação. Entendeu? Então, isso é uma reinvenção histórica, assim, é uma mudança de chave de uma espiral, né? Um vetor, né? Isso muda completamente a constituição da subjetividade. E essa genealogia a gente pode fazer, entendeu, Marcos? Tá? Se a gente não tivesse feito esse grupo juntos, a gente não teria tido esse espaço de partilha, de reconhecimento, porque eu reconheço o Magnus no ambulatório, numa outra dinâmica, numa prática, né, social, né? Precisou desse espaço para a gente conseguir fazer essas 3 frases de roteiro, que aí dá para escrever o artigo. O Agnes levantou a mão. Então, Fernando, mais uma vez, parabéns, Daniela. Eu gosto muito quando você fala. Daniela tem um carisma, né, gente? Ela é carismática. Assim. Ela chega com... Ai, gente, obrigada. Eu tenho que vir mais via a câmera, vir mais vezes aqui, alimenta meu ego. Porque o Guilherme, ele é sempre sarcasmo, assim, meio hilário, e aí a gente não sabe o que ele está querendo dizer com as posições dele, né? Cada um tem uma característica aqui, né? O Tiago faz umas viagens psicanalíticas, Fernando fenomenológicas, enfim, cada um. Mas a você, Dani, tem essa entra muito fácil, né? A compreensão do texto, porque é mais visceral também. É esse lado parecido com o do próprio Paul Preciado. Mas, assim, voltando para a proposta inicial que nos motivou no meu encontro com o professor Fernando, foi exatamente isso. Foi a questão disparadora para a gente escrever junto
foi a questão da intersexualidade. E isso é um desafio também para o Tiago, que vai começar a fazer pós conosco, pensar essas frentes. Mas eu acho que para o artigo, aquela referência meio careta e antiga, só Foucault, e trazer o elemento mitológico de Hermes e Afrodite para justificar esse disparo do texto para a questão da intersexualidade, né, da genealogia, eu acho que a gente podia inverter e ser mais contemporâneo, trazer Agnes para essa referência. Eu acho que Sim. ficaria muito rico, ele atualiza o texto, ninguém fez ainda, enquanto vocês estavam aqui, eu estava fazendo um search na internet, pelo Google Scholar. Então, assim, esse texto podia ser até trazido na integridade, como a Dani trouxe, e aí a gente fazer essas discussões todas frente à escola fenomenológica, ou mesmo trazendo as referências teóricas que você já tem mais intimidade. Eu sou mais tacanho nesse sentido, mais resumido. Mas, assim, faria essa leitura desse texto e essa escrita, começando por essa experiência revolucionária que o Paul traz nesse corpo intersexo, né? O caso da Agnes. Aí, o que me resta, assim, só para contar aqui da minha angústia, é porque nós, da equipe que assiste, né, e aí eu coloco todos os colegas que assistem à população intersexo, né, ela tem uma visão normatizadora desses corpos. Então, é muito difícil que a gente faça uma discussão sem a gente se apropriar de um texto tão rico como o do Paul Preciado, porque as nossas referenciais na psicologia, na endocrinologia, na cirurgia, na pediatria, enfim, todos esses campos, né, serviço social, assistência social, que a genética, os geneticistas que também trabalham nessa área de intersexo, ou seja, esse corpo, quando chega com essa genitália que incomoda e que desestrutura todos os nossos referenciais de modelos, né, que eu anotei aqui, né, como biocódigos normatizadores, e eu até diria dogmatizadores, que é quase um dogma, né? Onde é que fica o corpo, né, masculino, feminino, ou o corpo não binário, se não uma cópia, né, do original? Que a gente está ali como um profissional que está tentando fazer uma cópia desse modelo feminino e masculino que a gente estabeleceu como referência. Essa é uma questão que traz sofrimento, inclusive, para a própria equipe. Quando ela percebe, faz essa ruptura, esse salto que o Paul Preciado nos convida, né? Apesar de uma experiência bioterrorista, autobioterrorista com a testosterona, ela incomoda toda a equipe. Então, ela incomoda a mim, imagino que vai incomodar logo ao Tiago, que está acompanhando esse ambulatório. Então, eu lanço isso aí como desafio, né? Pensar no teórico, né, é um passo, mas ela é muito desafiador para quem assiste na área da saúde mental, enfim, qualquer outra questão, porque os pais, a família, a sociedade e a própria pessoa, ela não entende que aquele corpo seu é um corpo válido, né? Não é um corpo, ela quer alterar, ela quer corrigir aquela anatomia, um corpo intersexo. Muito poucos, eu diria menos de 2%, 5%, reconhece esse corpo como um corpo possível, né? Um corpo que pode ser feliz com essa anatomia atípica, né? Masculina, feminina. Então, eu convido vocês todos a ajudar nesse texto que eu e o Fernando estamos ensaiando há 2 anos, que só agora eu vejo um certo sentido de fazer e tentar fechar, né? E lançando no final, né, Fernando, essa possibilidade de gerar esse incômodo pela equipe que assiste essa população. Porque isso não é uma questão só do judiciário ou só dos direitos humanos, né? É todo mundo, é social, né? Então... Magno, você
Perdão. É isso. E você tocou no ponto-chave, né? Porque é aquilo que se diz, né? A intersexualidade, a transexualidade só é possível ser liberada na sociedade medicamentosa com esse pudor científico, entendeu? Com essa formatação científica. Aí pode, se tiver o linguajar psi, se tiver o linguajar endocrinológico, se tiver o linguajar da assistência social, da fonoaudiologia, entendeu? É tudo o mesmo dispositivo de enquadramento, entendeu? Quando a gente tematiza isso no artigo, a gente diz assim que tem outras que é irredutível, uma experiência que é irredutível a esse tipo de formatação, né? E assim, só fazendo um gancho, né? A gente pode partir da Agnes, sim, eu acho que a gente pode partir da contemporaneidade. Lembrando que o Herculino Barban, que é o tema que é citado como co-irmã, Isso que eu ia Agnes, falar. é um livro do Foucault. Não sei se você conhece, Agnes. Conhece? Então tá bom. Entendeu? Então a gente faz essa genealogia, entendeu? Essa genealogia que transborda nessa contemporaneidade, né? E que faz explodir, descobre a potência da monstruosidade como afirmação, né? E como singularidade também. Né? E o problema é quando o sujeito que tem um lugar social trans internaliza essas formas, né, Magnus? Né? Imagina que tem uma pessoa trans que vai lá querendo ser a Barbie, né? Querendo ser a Barbie. Né? Então complica, né? Daniela, Eu posso dizer que esse seu último exemplo é majoritário de demanda. Então, como é que, Fernando, a equipe se posiciona diante do indivíduo que quer, né? E aí envolve até questões de vigorexia, o Tiago pode falar, enfim, como fazer essa Barbie acontecer nesse modelo, né? Que agora tem um peso, inclusive, do ponto de vista de como você usa isso de tecnologias para chegar a essa mama perfeita, esse tórax perfeito, esse cabelo perfeito. Quem foi que definiu esse perfeito dentro desse espectro de masculinidades e feminilidades? Então, e essas medidas que não existem nem no que a gente já questiona, que é a natureza, entendeu? A gente já questiona o que é natureza. Ainda vai querer algo que não se remete nem ao que a gente já questiona, né? Entendeu? É complicado. A Daniela levantou a mão. Não, eu só ia complementar que vocês estavam falando aí, né, de produzir e tal, e usar o caso da Agnes. Eu achei muito interessante também quando ele traz a Herculine, né? Não sei, Herculine, Herculane, não sei como pronuncia. De qualquer forma, que pelo que eu entendi ali da leitura do Preciado e eu fiz uma busca rápida assim na internet, foi uma pessoa real, né? Depois virou um livro de ficção e acho que foi, né, explorado melhor pelo Foucault, mas pelo que eu entendi foi uma pessoa real, né? Realmente existiu e da forma que o Preciado faz a relação ali, né, da Agnes com Herculine, acho muito interessante. Aí acho que chega nessas discussões que o Magnus provoca, né, de como fazer as pessoas pensarem sobre isso. Acho que, de repente, o caso Herculine o caso Agnes é mais provocativo, mas o caso Herculine é mais extremo, né? Considerando ali que o Preciado, eu não cheguei a ler o Foucault como professor, mas pelo que o Preciado coloca ali, termina em tragédia, né? Termina com suicídio. Então, acho que chega às últimas, dá para explorar o tema, né? Mostrando como ele pode, o que são as últimas consequências, né? Aonde isso pode chegar, o nível de sofrimento que pode trazer, né? Porque todas essas pessoas
que o professor Magnus coloca que não estão, que não acreditam, né, que podem ser felizes no seu corpo intersex, são pessoas em sofrimento, né? São pessoas em um sofrimento absurdo, né? E mesmo que elas procurem esse corpo perfeito de homem e de mulher, até elas entenderem, não sei, né? Qual é o... Eu não sei, vou falar umas besteiras aqui, mas enfim, qual é o sexo, o gênero que elas querem pertencer, e as incongruências disso, né? O que a gente tem que ter para ser 100% mulher, né? Porque não é só o corpo perfeito de mulher, né? Existe uma série de normas e de padronizações e etc. E para ser 100% homem também. Então, esse processo, né, de se espremer para caber no padrão binário de um gênero, né? Quando anatomicamente você pertence a dois, é um processo que, na minha percepção aqui longínqua, né, de quem não acompanha essas pessoas, mas me parece que é um processo de muito sofrimento. E que não se resolve com a resolutividade anatômica. É uma frase, anatomia é um discurso também, né? Quando diz que a gente pertence a dois. Isso é um discurso historicamente situado. Também, verdade. Bem pontuado, professor. Guilherme levantou a mão. Eu vou tentar ser Kevin, Fernando, poder de comer, no curso dele. Eu sempre lembro disso, Fernando. Você não lembra, mas eu lembro. Hoje eu vou estudar até às 11 horas. Essa boemia espiritual. Partindo um pouco do que a Dani falou, né? E da deixa que vocês deram sobre o artigo, eu acho muito interessante, muito pensar de fato, né? Naquilo que o Preciado foca. Está cortando um pouco, Guilherme. Vira um pouco de frente, eu acho que é. Eu acho que é bom a gente pensar naquilo que o Preciado provoca na gente, né? Eu não quero ser como vocês querem ser como eu, né? Ele aponta exatamente, né, na ferida que não se tem um corpo natural, mas se tem um corpo naturalizado, né? E essa naturalização do corpo é uma mudança. O corpo cisgênero, né? Ele é decidido no banheiro, como diria a Judith Butler, né? O gênero começa no banheiro, né? Pela designação da fotinha, ali que começa a sexualização dos corpos, né? Isso quer dizer, né, que de início, de início e na maioria das vezes, né, não existe sexo natural, se nasce dentro de um contexto no qual o sexo é natural, diferenças biológicas à parte, estamos falando aqui do processo de socialização. Né? Assim, né, ou como a Daniela trouxe, né, as pessoas intersexos têm um sofrimento, muitas vezes não podem ter sofrimento. Elas podem estar muito bem contentes daquele quanto que elas nasceram. Sabe? A gente discute bastante, né, a disforia de gênero. Mas eu acho que isso também é a euforia de gênero, sabe? Tá feliz com o gênero que você tem, né? Porque, né, não é apenas o sofrimento que define uma condição, também a felicidade, a euforia, né? Jéssica. A gente não deve... Eu acho que talvez, né, seria um caminho para a gente se desprender um pouco da psicopatologização dos somos, né? Fugir da ideia de que elas são naturalmente divergentes, né? Porque ao se encontrar nela, a pessoa ela está sofrendo. Pode não sofrer qualquer coisa. Tá? Da mesma maneira que um homem cisgênero pode sofrer, né, querendo ser mais um homem cisgênero, né? Ele tem que
ficar 12 horas na academia por semana, tomar o anabolizante dele, né? Pegar 12 mulheres por semana, né? E a mulher que tem que tomar pílula, né? Que tem que raspar as pernas, tem que entrar dentro de um certo princípio de magreza, né? Tudo isso não parte de um corpo natural, parte de um corpo naturalizado, né? E se esforça ao máximo para se encaixar naquilo que é dito que é o aceitável. E esses são vários processos, né? E mesmo assim, também pode ser um corpo que a pessoa esteja bem com ele. Talvez seja o intuito da pessoa chegar nesse corpo ultra super maromado. Esse eu para dizer que a pessoa está passando por um processo de sofrimento, não, ela está passando por isso. Não sei, coisa dela. Sim, pessoal. Eu acho que eu entendo porque o Magno me chamou de sarcástico, mas tudo bem. Bom, pessoal, acredito que a gente completou o nosso circuito no dia de hoje. Como também mais uma etapa fantástica das nossas partilhas. Da minha parte, eu agradeço cada segundo que eu estou com vocês, porque isso redimensiona o exercício do meu pensamento, é um dos momentos mais esperados durante a semana inteira. Vocês sabem que eu estou indo daqui a 10 dias para Paris. Assim, vou fazer de tudo para participar do aquecimento urbanista que o Guilherme está organizando. Aliás, Guilherme, Oi? se você quiser utilizar do Whats, já que está todo mundo lá, você pode continuar utilizando esse Whats coletivo para fazer os informes, tá? Do aquecimento, tá? É mais prático, tá? Os monitores te deram alguma resposta? Não estou ouvindo, Guilherme. Tá? Os monitores te deram alguma resposta? Se eles vão poder... Não estou escutando. Nossa. Agora foi. Os monitores te deram alguma resposta? Se eles vão poder acompanhar ou não? Aí fica, eles falam como, já não falam como monitor, falam como Henrique, como Karen, né? Enfim, né? É uma atividade extra universidade, né? Uhum. Você pode ficar à vontade para perguntar para eles se eles querem, enquanto voluntários, né? Aí não é monitor. Eu acho bom a gente, sei lá, semana que vem, né? Aproveitar que a gente vai ser o último encontro, né? Perguntar se as pessoas estão de fato interessadas em fazer o aquecimento, né? Porque agora se ninguém quiser, a gente não faz. Porque senão vai dar uma trabalheira, enfim, né? Eu tô assim, eu não vou prometer porque eu vou estar numa outra dinâmica, mas assim, em geral, a quinta-feira é o dia que eu vou estar na formação de cuidados integrativos e no horário de Paris vai ser às 11 da noite, né? Então, eu vou estar provavelmente às 9 da noite no meu quarto, né? Podendo participar do aquecimento. Mas eu acho que precisa ser um movimento coletivo, né? Enfim, quero agradecer a presença de todos, todas e todos. Hoje, oficialmente, estamos finalizando o livro. Na semana que vem, teremos o fechamento com chave de ouro, com o monstro que vos fala, com a facilitação do Guilherme, tá? E aniversário do Guilherme, comemorando o aniversário do Guilherme, certo? Então, vamos juntar as nossas forças para a gente estar semana que vem aqui, tá? E comunica isso lá no WhatsApp também, tá, galera? Enfim, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela carismática Daniela, sou fã da Daniela, entendeu? Ela brilha, reluz, continue assim, reluzente. Acho que eu nunca usei na vida esse adjetivo, Daniela. Você me inspira. Professor, eu sou leonina, não posso passar por essas coisas. Tá bom. Então tá, gente, quero agradecer o Magnus também como esse parceiro de longa jornada, né? Que esse grupo existe também pela coordenação dele. E continuamos nossa jornada. Semana que vem, fechando com chave de ouro, no aniversário do Guilherme, em homenagem ao Guilherme. Grande abraço, pessoal. Vou finalizar a gravação. Se alguém quiser conversar, a gente conversa mais um pouco.